Olá, bom dia. Hoje nosso tema é qualidade de vida. Bom, a qualidade de vida é um método utilizado para medir as condições de vida de um ser humano, ou então o conjunto de condições que contribuem para o bem físico, mental, psicológico e emocional dos indivíduos dentro de uma sociedade. Para muitas pessoas, a ideia sobre qualidade de vida está relacionada com a riqueza de um país. E realmente, né, gente? Dessa forma, os indivíduos que vivem em países desenvolvidos teriam maior qualidade de vida do que aqueles que vivem em países em desenvolvimento. E vocês vão ver como é que isso realmente é determinante para uma qualidade de vida. Então, aqui mostrando para vocês alguns índices da qualidade de vida, né? A prática de esportes, uma alimentação saudável, né? Isso tudo implica numa qualidade de vida. Um país rico é um país onde eu tenho uma disponibilidade de saneamento básico para todos os locais, um atendimento à saúde também, uma educação de primeira, né? Então, realmente estão relacionados à riqueza do país, o padrão de vida da pessoa. Primeiro vamos conhecer o que vem a ser PIB, ou seja, Produto Interno Bruto. É a medida da atividade econômica e da riqueza de uma região ou então de um país determinado período com base no valor dos bens e serviços produzidos naquele período. Então, o que vem a ser o Produto Interno Bruto? É todo o bem, é toda a riqueza do país ou então daquela região que está sendo avaliada. E renda per capita? É um indicador que vai ajudar a medir o grau de desenvolvimento econômico de um país ou então de uma região. A renda per capita é obtida mediante a divisão da renda nacional pelo número de habitantes do país. Por vezes, o PIB é usado. Então, olha só, vamos observar essas figuras aqui. Eu tenho o produto interno bruto, né, do país ou da região. A renda per capita me diz que nós vamos dividir esse produto interno bruto pelo número de habitantes. Aqui realmente eu tenho uma divisão correta. Porém, olha só o que acontece em vários casos. A divisão de renda não corresponde, né? Você vê que aqui o menininho, né, está saindo com toda a renda que foi produzida. E olha só a carinha desses. Não tem nada, ou então tem muito pouco. Classificação dos 10 países com maior PIB do ano. Reparem que o Brasil está em 8º lugar. Nós temos em primeiro lugar os Estados Unidos, segundo a China, terceiro Japão, quarto Alemanha, quinto Reino Unido, sexto a Índia, sétimo a França, oitavo Brasil, nono Itália e décimo Canadá. Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice de desenvolvimento humano a gente considera vários fatores. A expectativa de vida associada à renda das pessoas, ou seja, quanto dinheiro elas ganham, e a educação são usados para definir o que a gente chama de índice de desenvolvimento de uma população. Então, seria o quê? Seria o tempo de vida das pessoas, a renda das pessoas, né? O dinheiro que elas ganham, e a educação. O índice, o IDH, vamos falar agora em sigla, tá bom, gente? O IDH considera que pessoas com renda suficiente, boa educação e acesso à saúde tendem a viver melhor. Com certeza, né? Se eu tenho um bom dinheiro, se eu ganho um bom dinheiro, tenho uma boa educação, eu tenho acesso à saúde, eu tenho acesso aos alimentos, eu tenho acesso à moradia, né? Então, vai ter uma melhor qualidade de vida. A escala do IDH vai variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, considera-se que maior é o bem-estar da população. Então, aqui nós temos a Noruega, né, quase em primeiro lugar, né, porque ela não atingiu 1, mas mesmo assim é um país espetacular de se morar, seguido pela Suíça, Austrália, Irlanda, Alemanha, Brasil. Só vem antes da Tanzânia, Síria e Zimbábue. Qualidade de vida no Brasil. No Brasil, o indicador usado
para avaliar a qualidade de vida é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM. Esse índice considera os mesmos fatores usados para o IDH, a renda per capita, quanto a pessoa ganha, a educação e a saúde. Então, aqui mostrando para vocês, nessa figurinha, olha só, uma família. O avô, né, a avó ganha 3 mil, os filhos, a renda não é nenhuma, né, porque ainda não trabalham, e a mãe 5 mil. Se eu juntar a renda da mãe com a renda da avó, eu vou ter uma renda de 8 mil. Vou dividir por essas 4 pessoas. Então, eu tenho uma renda per capita desta família de 2 mil reais. Ou seja, 2 mil reais por pessoas, tá? A educação, mostrando aqui para vocês, né, que é um índice também avaliado. E a saúde, mostrando para vocês os responsáveis pela saúde. Investimento em qualidade de vida no Brasil, a começar pelo saneamento básico, né? Nos países com alto índice de IDH, existe saneamento básico para toda a população. Gente, onde tem saneamento básico, eu não tenho doença. A água usada para beber, tomar banho, lavar alimentos e limpar a casa precisa ser limpa. Essa água é retirada de um manancial, que pode ser um rio ou água subterrânea, e deve passar por uma estação de tratamento, né, que vai eliminar as sujeiras e os micro-organismos. Após ser utilizada, essa água, proveniente de diversas tarefas domésticas, né, industriais, comerciais, compõe o que a gente chama de esgoto, que contém diferentes micro-organismos e até substâncias tóxicas. Para evitar que os seres vivos e o ambiente sejam contaminados, essa água precisa ser transportada e tratada de maneira adequada. É o que a gente chama de tratamento de esgoto, para que possa retornar à natureza. Só um adendo aí, aqui nessa palavra micro-organismo, ela está escrita errada, tá, gente? É micro-organismo, né? Vocês sabem, né? A professora Juliana é craque nisso. Bom, o SUS e os investimentos em saúde. O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Ele é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde existentes aqui no país, tá? O SUS é descrito pelo Ministério da Saúde como um sistema ímpar no mundo que garante acesso integral, universal e igualitário à população brasileira, do simples atendimento ambulatorial até os transplantes de órgãos. Bom, gente, falar um pouquinho sobre isso com vocês. O SUS realmente é um dos fatores principal, né, do nosso país. E, inclusive, poucos países têm essa assistência à saúde como o nosso Brasil tem. Porém, aí vem o porém, não é levado a sério, né? Os governantes precisavam dar mais atenção ao SUS. Mas se você olhar pelo âmbito de por que ele foi criado, ele realmente dá um banho em vários países do mundo todo, inclusive dos Estados Unidos, onde nós não encontramos assistência à saúde gratuita nos Estados Unidos. Porém, a nossa assistência gratuita não está de acordo com o que oferece para a gente, né? Falta remédio, falta médico, falta hospital, enfim. Aí já é um problema político, tá? Dos nossos governantes. Mas vamos ter certeza que um dia isso tudo vai mudar. Investimentos em educação, muito importante, né? Um povo educado faz uma diferença. Da mesma forma como acontece na saúde, o investimento em educação reflete diretamente no desenvolvimento humano. O acesso ao conhecimento no Brasil ocorre principalmente nas escolas. E quanto melhor a qualidade de ensino escolar, melhor é a qualidade de vida. Você tendo uma qualidade de estudo boa, você vai se informar, né? Você vai ser um profissional, você vai ganhar o seu dinheiro, e tudo isso faz parte da qualidade de vida. Porém, a quantidade de abandono escolar é muito grande no nosso país. Por quê? Porque o nosso país é um país que está em desenvolvimento. Então, nós temos várias famílias que precisam que as crianças saiam das escolas para poder trabalhar, né?
para poder aumentar a renda da família. O Brasil é um dos países com pior desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, que avalia escolas públicas e particulares, coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Dos 79 países que participam da avaliação em 2018, o Brasil ficou em 57. Olha a posição que nós ficamos. Na prova de leitura e em matemática, 70. Em ciência, gente, 66. Em todos os casos, estando abaixo da média dos países avaliados. Considerando esse cenário, é possível afirmar que o país gasta pouco em educação? Com certeza, né? O Brasil gasta por ano cerca de 6% do PIB, do Produto Interno Bruto, em educação pública, incluindo creches, escolas e universidades. Esse valor é superior ao valor gasto pela maioria dos países que compõem o OCDE e que, entretanto, obtiveram melhores resultados na avaliação feita pelo PISA. Isso significa que no Brasil, o dinheiro gasto em educação ainda não é bem aproveitado para promover a qualidade de ensino, havendo uma má distribuição desse recurso, com maiores aplicações na educação superior do que na educação básica e com um baixo investimento por aluno. Além disso, o país ainda está tentando recuperar décadas de atraso nesse setor, afetado pelas desigualdades sociais. E realmente, observe essas duas salas de aula. Vocês acham que alguém gostaria e conseguiria estudar nessa sala de aula? Olha a professora. Olha como se encontra a sala de aula. Observe a quantidade de alunos presentes nessa sala de aula, sem carteira, e imagina que aqui deve ter diversos alunos de diversas séries. Muito difícil, né? Observem a diferença aqui nessa sala de aula. Um professor com um nível só de alunos, os alunos cada um com a sua carteira, garanto que tem ar-condicionado, se não tem ventilador, enfim. É triste de se ver, né, que nosso país ainda tem isso. Mas lembrando a vocês, tá, que o Ceará é o país que apresenta o maior índice de aprovação para as universidades. Qualidade de vida e conservação ambiental. Bom, não podemos falar em conservação ambiental sem falar em aquecimento global. As principais causas do aquecimento global. A maioria das indústrias do mundo lança grande quantidade do gás carbônico e outros gases no ar. Alguns gases são tóxicos, enquanto que outros, como o dióxido de carbono, têm efeito de reter calor junto à superfície do planeta, o que chamamos de efeito estufa, e com isso o aquecimento global. As casas e as indústrias precisam de energia elétrica. A produção de energia ainda é feita principalmente por métodos que vão liberar também gases para o efeito estufa. Isso nós estamos falando não é só do Brasil, nós estamos falando mundialmente. A agricultura, em larga escala, usa agrotóxicos e outros métodos que podem degradar o solo e poluir a água. A solução encontrada é desmatar novas áreas para transformá-las em grandes plantações. Com as queimadas e sem as florestas, o efeito estufa fica ainda mais intenso, aumentando mais ainda o aquecimento global. Os veículos de transporte ainda usam, em sua maioria, combustíveis derivados do petróleo, como o diesel e a gasolina. E esses combustíveis geram o quê? Fumaça que está repleta de dióxido de carbono e outros gases. Consequência de tudo isso, com o aquecimento global, a temperatura do planeta aumenta, causando, entre outros efeitos, mudanças climáticas, que são imprevisíveis, derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos e perda da biodiversidade com extinção de plantas e animais. Bom, ficamos por aqui, até a próxima aula. Lembrando a vocês que a nossa aula do Zoom é hoje, hein? Beijo, turma!